O nome que o céu e o inferno não esqueceram. Quem foi de fato Judas Iscariotes? Um traidor amaldiçoado por séculos, ou o homem que sustentou nas próprias mãos o peso de um destino que nem os anjos ousaram contestar? Antes que o mundo o odiasse, Judas era apenas um discípulo entre 12. Caminhava ao lado do mestre, ouvia suas palavras, via os milagres e sentia o poder que brotava do olhar de Jesus. Mas algo nele ardia em silêncio, uma inquietação que o tempo transformaria em sombra. Enquanto os outros viam um Salvador, Judas via um enigma. Ele não compreendia por que alguém com tanto poder não libertava Israel da opressão. Sua fé era misturada com expectativa humana. Queria ver o reino de Deus, mas esperava que esse reino tivesse trono e espada. E assim nasceu a dúvida. Dúvida que, como uma semente, germina devagar, até que o coração se confunde entre a verdade e o medo. O que ninguém percebeu é que o traidor não nasceu na noite do beijo. Ele começou a morrer aos poucos, toda vez que olhava para Jesus e não entendia quem ele realmente era. O discípulo que não conseguia crer. Judas não era um estranho ao amor de Jesus. Ele viu o mestre curar cegos, acalmar o mar e perdoar pecadores que o mundo havia esquecido. Mas dentro dele, uma voz silenciosa o questionava. Se ele tem tanto poder, por que não muda tudo agora? Por que fala de reino, mas não levanta um exército? Enquanto os outros se rendiam à fé, Judas buscava lógica. Ele acreditava em Deus, mas queria vê-lo agir conforme sua razão. E é assim que a fé começa a se partir, quando tentamos moldar o divino à medida do humano. Jesus via o que acontecia no coração de Judas. Mesmo assim, o olhava com ternura. Era como se o mestre enxergasse o destino inevitável diante dele e ainda assim o amasse profundamente. Havia momentos em que Judas queria se libertar daquela dúvida, mas cada milagre apenas o confundia mais. Era como se quanto mais luz o cercasse, mais ele percebesse as trevas dentro de si. Ele não sabia, mas já caminhava em direção ao ponto sem retorno, onde o amor seria confundido com fraqueza e a promessa com decepção. O preço do silêncio. O conflito dentro de Judas crescia como uma tempestade prestes a romper. Ele amava o mestre, mas já não compreendia seus caminhos. Jesus falava de humildade enquanto o povo clamava por libertação. Falava de perdão quando o mundo pedia justiça. Judas olhava para ele e via poder desperdiçado, acreditava que o Messias devia agir, não apenas ensinar. As noites ao redor da fogueira se tornaram longas e silenciosas. Enquanto os outros discípulos adormeciam, Judas fitava as brasas e se perguntava se o reino prometido não passava de uma ilusão. Cada milagre, cada parábola, tudo parecia apontar para algo invisível, espiritual demais para um mundo faminto por respostas concretas. Foi então que ele começou a ouvir sussurros, vozes disfarçadas de razão. Talvez ele precise de um empurrão, diziam dentro dele. Talvez a profecia só se cumpra quando o Filho do Homem for forçado a agir. E assim, o coração de Judas se inclinou para o abismo, não por ódio, mas por confusão. A dúvida se disfarçou de propósito, e o propósito de traição. Naquela noite, ele caminhou até os sacerdotes. O som de suas sandálias sobre as pedras ecoava como o destino se aproximando. E por 30 moedas de prata, o preço da escravidão, ele selou o ato mais comentado da história. Mas dentro dele, nada parecia vitória. A prata brilhava nas mãos, mas queimava como fogo. E se você estivesse ali, no lugar de Judas, vendo o mestre não agir, o que faria? Comenta aí abaixo. Tua visão pode mudar o sentido dessa história. A mentira que Judas contou a si mesmo. Quando as moedas tocaram sua palma, Judas acreditou ter feito o certo. Disse a si mesmo que era apenas um meio, não o fim.
que Jesus precisava ser confrontado, pressionado, revelado diante do poder religioso e político, e então o reino finalmente surgiria em glória. Era assim que ele tentava silenciar a culpa que já pulsava dentro de si. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas vazias de Jerusalém, o som distante dos cânticos no templo misturava-se ao peso dos seus pensamentos. Cada passo soava como um julgamento. Ele vai entender, repetia em voz baixa. Quando tudo acontecer, ele vai agir. E todos verão que eu estava certo. Mas a dúvida não dormia. Em cada sombra, Judas via o olhar do mestre. Sereno, firme, penetrante. Um olhar que não o condenava, apenas o compreendia. Isso o feriu mais do que qualquer palavra poderia ferir. Os dias seguintes foram de espera e tensão. Jesus não reagiu, não formou um exército, não se defendeu, não fugiu. Pelo contrário, continuou falando de amor, mesmo sabendo do que estava por vir. Foi ali que Judas começou a perceber. Talvez ele não tivesse empurrado o Messias para a glória, mas para a cruz. O brilho das moedas já não o convencia. O som delas era um lembrete de que o preço da traição não se mede em prata, mas em silêncio. A noite em que o céu silenciou, o jardim estava mergulhado em penumbra. O vento carregava o cheiro de oliveiras e o sussurro de orações. Judas se aproximava, acompanhado de soldados e tochas. Seu coração batia como um tambor, não de coragem, mas de medo. Ele dizia a si mesmo que aquilo precisava acontecer, que o mestre entenderia. Quando Jesus ergueu os olhos e o viu vindo, nada disse. Apenas o olhou, aquele mesmo olhar que antes o chamara de amigo. E foi ali, entre o brilho das tochas e o silêncio do céu, que Judas percebeu o peso da eternidade repousando sobre seus ombros. Ele deu o beijo. Um gesto simples, comum, mas que rasgou a história em dois. Os guardas avançaram e Jesus, sem resistência, apenas murmurou: Amigo, é com um beijo que entregas o Filho do Homem? Essas palavras atravessaram Judas como uma espada. Não havia raiva nelas, apenas uma dor antiga. A dor de quem ama mesmo sabendo do destino. Enquanto levavam Jesus, Judas recuou. O som das correntes e dos passos se misturava ao ruído das moedas em seu bolso. Ele tentou acreditar que ainda haveria um milagre. Que Jesus, em algum momento, se libertaria e provaria que tudo aquilo fazia parte do plano divino. Mas o céu permaneceu calado. E pela primeira vez, Judas percebeu o que é estar completamente só, não diante dos homens, mas diante de Deus. O eco das moedas, as ruas de Jerusalém amanheceram em murmúrios. Jesus fora preso, julgado às pressas e condenado. Judas vagava entre as vielas, o rosto pálido, os olhos vazios. As moedas que antes simbolizavam propósito, agora pesavam como pedras. Cada uma parecia gritar seu nome. Ele correu até o templo. Os sacerdotes o olharam com desprezo, como quem descarta uma ferramenta já usada. Judas jogou as moedas sobre o chão frio e gritou: Piquei, traí sangue inocente. Mas eles apenas responderam: O que nos importa? Isso é contigo. Aquelas palavras foram o golpe final. O som das moedas rolando ecoou como trovão no coração do traidor. Nada podia apagar o que havia feito, nenhuma confissão, nenhuma lágrima, nenhum arrependimento tardio. Do lado de fora, o povo gritava pela crucificação. Judas caiu de joelhos, o corpo tremendo. Naquele instante, ele compreendeu. O plano de Deus não precisava da ajuda de um homem. O amor que ele traiu nunca deixou de amá-lo. As moedas agora estavam espalhadas pelo chão. Judas as observou. Uma última vez, o brilho da prata refletia não riqueza, mas condenação. E você? Se tivesse a chance de corrigir um erro que marcou sua alma, o que faria? Conta para mim nos comentários, porque às vezes o perdão que buscamos começa ao reconhecer nossa própria sombra. O silêncio que grita, Judas caminhava sem rumo. O sol queimava, mas ele sentia frio. Cada passo ecoava entre becos que pareciam nunca acabar.
As vozes do povo ao longe: crucifica-o! Crucifica-o! Rasgavam sua mente como ecos de um pesadelo. Ele tapava os ouvidos, mas os gritos vinham de dentro. Ele tentou orar. As palavras saíam, mas o céu permanecia fechado. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nada. O mesmo Deus que ouvira o ladrão, a prostituta e o leproso, agora parecia distante. Judas gritou com toda a força: Senhor, por que não me ouves? Mas o vento foi a única resposta. Ele caiu de joelhos no pó. As lágrimas misturavam-se com a poeira, criando sulcos no rosto marcado pela culpa. Tudo o que acreditava ter entendido sobre fé, destino e redenção se desfazia diante do vazio. Não havia mais lógica nem propósito, apenas silêncio. Judas lembrou-se do olhar de Jesus na noite do beijo. Aquele olhar o perseguia. Não havia condenação nele, e isso era o que mais doía. Como poderia o traidor ser amado? Ele se levantou cambaleante, olhando o horizonte avermelhado. Naquele pôr do sol, o mundo inteiro parecia chorar. E Judas, sozinho, caminhava para o seu destino, não empurrado por demônios, mas pelo peso de sua própria consciência. O silêncio de Deus não era castigo, era o reflexo da dor de quem escolheu não ouvir quando ainda havia tempo. O homem que chorou no Calvário, do alto da colina, Judas observava o caos. O céu, antes azul, agora se tornava cinzento e pesado. Os gritos, os pregos, o choro das mulheres, tudo parecia distante, como se o tempo tivesse parado. Ele reconheceu aquela silhueta erguida na cruz. Era o Mestre, aquele que havia amado, seguido e traído. As lágrimas vinham sem controle. Cada martelada era um golpe em sua própria alma. Ele quis correr, gritar, desfazer o impossível. Mas o destino já estava selado. As moedas, agora esquecidas no chão do templo, não tinham mais poder algum. O que fora comprado com prata agora custava sangue. Judas sentiu um nó na garganta. A lembrança do olhar de Jesus, calmo, compassivo, inabalável, o atravessava como fogo. Ele entendeu, enfim, o que o Mestre quis dizer quando falava de um reino que não era deste mundo. Jesus não veio para vencer impérios. Veio para vencer o coração humano. O vento soprou forte. Um trovão cortou o céu. A terra tremeu e Judas caiu de joelhos. Ali, diante da cruz, ele percebeu. Não tinha entregado apenas um homem. Tinha tentado controlar o próprio Deus. E o mais terrível de tudo é que Deus o havia amado mesmo assim. Naquele instante, Judas chorou como nunca antes. Não pelo castigo que viria, mas pela graça que ele só compreendeu tarde demais. O último passo. A noite caiu sobre Jerusalém como um manto de luto. O corpo de Jesus já havia sido retirado da cruz. As ruas estavam vazias e o vento trazia consigo o som distante de prantos. Judas caminhava sozinho, o rosto banhado de lágrimas, o coração em ruínas. Ele chegou a um campo abandonado, o mesmo comprado com as moedas da traição. O chão era árido, o céu sem estrelas. Ali, o eco dos seus próprios passos era a única companhia. Ele morreu. Por minha causa, murmurou. Cada palavra soava como sentença. Judas olhou para o horizonte e sentiu o peso do mundo sobre os ombros. Nenhuma riqueza, nenhum perdão humano poderia apagar o que ele fizera. Mas dentro dele ainda restava uma centelha, o desejo de que, de alguma forma, Deus o ouvisse. As lágrimas caíam sobre o solo seco. Ele ergueu os olhos e disse com voz trêmula: Senhor, se ainda há misericórdia em ti, não me deixes morrer longe da tua luz. O vento cessou. Por um instante, o silêncio pareceu uma resposta. Não havia condenação ali, apenas tristeza e amor. Então Judas compreendeu. Não era Deus quem o rejeitava. Era ele quem não conseguia se perdoar. E você? Acredita que Judas poderia ter sido perdoado se tivesse pedido? Escreve nos comentários. Tua resposta pode revelar o que cada um de nós faria diante do próprio arrependimento. O homem que Deus ainda amava. O corpo de Judas foi encontrado ao amanhecer, caído entre as sombras de um campo esquecido. Para os homens, seu nome se tornara maldição.
Mas nos céus, o som de uma alma em desespero ainda ecoava. Talvez o mundo jamais entenda. Mas o mesmo amor que perdoou o ladrão e acolheu Pedro após a negação também alcançava o traidor. Porque o amor de Deus não se apaga diante da culpa, ele a atravessa. Judas acreditou que sua queda era final, mas a cruz provou o contrário. Enquanto ele se destruía por remorso, o sangue que pingava do madeiro já clamava por perdão. Talvez o que separou Judas da graça não foi o pecado. Foi a incapacidade de crer que ainda podia ser amado. A história dele não termina no nó de uma corda, mas na lição que o mundo teima em esquecer. Ninguém está tão distante que o amor de Deus não possa alcançar. A traição de Judas foi humana, mas o perdão de Cristo foi divino. E entre os dois extremos, culpa e graça, está a verdade que liberta todos nós. O silêncio da cruz ainda fala, não para condenar, mas para lembrar que até o traidor estava no plano. Que essa história te faça olhar para dentro e perceber. Às vezes, o maior perdão que precisamos não vem de Deus, mas de nós mesmos.